Você está no canal no Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal, e eu peço a você, caso seja a sua primeira vez, que assista aí os vídeos e as lives e gostando, que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @no Radar Vascaíno, e também no Twitter, @radar_Vascaíno, e seja um apoiador do canal. Você tem a opção se tornando membro ou através da chave Pix. Tem o QR Code aqui em cima, basta você apontar a sua câmera que você consegue nos ajudar. Bom, vamos falar aqui de Vasco. Ontem o Vasco jogou no Maracanã e conseguiu uma excelente vitória em cima do Atlético Mineiro. Maracanã lotado, 53 mil pessoas no Maracanã, cabia mais, mas mesmo assim o Vasco venceu mais uma vez o Atlético Mineiro. Já havia vencido na primeira partida, né, no primeiro turno, e venceu agora no retorno. 2-1 no Mineirão e 1-0 ontem no Maracanã, com direito a uma cabeçada do Verratti no travessão e também uma cobrança do Paulinho, que acertou o travessão também no segundo tempo. Vasco jogou bem, poderia ter vencido até por mais. O Léo Jardim também operou alguns milagres ali, defendendo bastante. Gostei muito do Medel, gostei do posicionamento do Robson, gostei do Praxedes e do Paulinho. Serginho também teve uma entrega danada. Gabriel Peck também correu e marcou, e raça pura, apesar de que nos momentos cruciais ele ainda falha na sua tomada de decisão, né? E o Verratti, que olha, é anos-luz à frente do nosso antigo Pedro Raul, que hoje defende lá um time do México. Ele que fique por lá e seja bastante feliz. Houve também a apresentação do Payet, né? O Vasco apresentou na parte da manhã ontem o Payet para a torcida, de novo, dessa vez no Maracanã, recebendo a camisa 10, deu até uma volta em torno do estádio, né? Tipo uma volta olímpica, e cumprimentou os jogadores, aliás, a torcida, e depois foi para a arquibancada, né? Torcia aí para o Vasco, vendo aí a vitória e se encantando com a torcida vascaína. Bom, a gente pode agora dar uma respirada, né, no campeonato, já que a gente conseguiu aí êxito na vitória de ontem, e agora só depende ainda da gente para permanecer na primeira divisão. A gente tem aqui os resultados da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e você tem aqui, começando no sábado, São Paulo 0, Botafogo 0. Também a gente teve Internacional 0, Fortaleza 1. Fluminense 3, América Mineiro 1. Cuiabá 0, Palmeiras 2. Cruzeiro 1, Corinthians 1. Inclusive, nesse jogo do Corinthians, na volta, houve um acidente aí fatal com alguns torcedores do Corinthians, e a gente presta a nossa homenagem aí aos nossos co-irmãos, né? A gente é rival, mas não inimigo. A rodada teve andamento ontem, com o Vasco vencendo o Atlético Mineiro por 1-0. O Santos venceu o Grêmio por 2-1. O Coritiba perdeu de 3-2 para o Flamengo. E o Bahia venceu o Bragantino por 4-0. Olha aí o Bahia metendo uma sacolada. O Goiás ainda joga hoje, complementa a rodada, jogando contra o Atlético Paranaense na Serrinha. Com isso, você tem a classificação do Campeonato Brasileiro da seguinte forma: Botafogo em primeiro, líder absoluto. Palmeiras em segundo, Flamengo em terceiro, Fluminense em quarto. O Grêmio aparece na quinta colocação, Bragantino na sexta, Atlético Paranaense na sétima, Fortaleza na oitava colocação, Cuiabá na nona, São Paulo na décima, Atlético Mineiro na 11ª, Cruzeiro na 12ª, Corinthians na 13ª, Internacional 14º, Goiás 15º, Bahia 16º,
e abrindo a zona de rebaixamento, aparece o Santos em 17º colocado, o Vasco 18º, venceu ontem e passou o Coritiba, em 19º o Coritiba e em 20º o América Mineiro. Bom, vamos agora aguardar, né? A próxima rodada vai ser uma rodada dura. O Vasco joga contra o Palmeiras lá no Allianz Parque no próximo domingo às 6h30 da tarde, mas os nossos adversários também terão jogos difíceis na próxima rodada. É rodada por rodada e é só assim que a gente vai conseguir sair dessa zona de rebaixamento. O Vasco agora, no meu modo de ver, tem que se importar com o seu jogo e esquecer o resto. Quando a gente encarar os caras, aí sim a gente tem que vencer para encurtar a distância. Agora é só o tempo. Agora com Ramon Dias mudou bastante. O que você acha? Pois é, né? E o choro é livre. A dupla Fla-Flu está reclamando do estado do gramado que ficou ontem após a partida Vasco e Atlético Mineiro. Você está vendo aí na tela a imagem do goleiro Léo Jardim dentro da pequena área, naquele meio daquele lamaçal que estava o estado do gramado ontem no Maracanã. Bom, fique bem claro que a dupla Fla-Flu, ela, já que está reivindicando tanto o Maracanã, ela deveria cuidar melhor da drenagem do estádio. O Vasco da Gama apenas jogou uma partida ontem, teve um jogo do Fluminense sábado, e se tivesse jogo do Flamengo no domingo, não teria menor problema. Mesmo que tivesse com a chuva que caiu ontem e o gramado ficasse nas péssimas condições que ficaram, aí eles iam entubar, já que eram entre eles dois. E agora estão chiando que vai ter jogo essa semana, tanto do Fluminense como do Flamengo, no Maracanã. Vocês que tomem vergonha na cara e façam o serviço direito, já que vocês estão reivindicando tanto isso, porque já houve vários jogos no Maracanã em que o estado do gramado não ficava dessa forma. E com vocês no comando aí, na administração, ficou esse lodo. Inclusive, na linha lateral do gramado, também havia várias poças d'água, inclusive causando aí queda do técnico do Atlético Mineiro. Enfim, é uma vergonha o que vocês também fazem no Maracanã, e ainda mais fizeram mais vergonha impedindo a torcida do Vasco de lotar o estádio do Maracanã por inteiro, já que apenas 60 ou 55 mil ingressos foram vendidos para essa partida, e a gente via alguns espaços que nos jogos de vocês não ficam. Mas, enfim, enquanto a inveja imperar, é isso que acontece. Um outro lance polêmico na partida, e aí você vai ver agora, eu vou colocar aqui a imagem para você. Você está vendo aí o momento em que Gabriel Peck é segurado pelo jogador do Atlético Mineiro. Agora, pasme porque no Sport TV, o ex-árbitro Paulo César Oliveira arrumou uma desculpa para o VAR não marcar o pênalti. Por causa dos direitos autorais, eu não vou poder colocar a imagem rodando, mas o áudio você vai ouvir com a imagem frisada a partir de agora. Acompanhe aí e daqui a pouco a gente volta para falar. Esses lances de puxão de camisa, de segurar o braço, são sempre lances que geram ótimos debates, né? Porque o que deve ser avaliado nesse tipo de jogada, primeiro, é se a ação do defensor tem impacto suficiente, impede o movimento do adversário. E a gente tem um outro ângulo, olha só, que a gente foi buscar ali separando o lance, primeiro pela câmera de impedimento, a posição dele é legal, o Arana dá condição, o próprio Maurício Lemos também dá condição, tem ação na camisa do pé. Agora, se a gente puder parar aqui um pouquinho, olha só, volta aqui um pouquinho. Tá aqui. Essa é uma outra ação também que muito provavelmente deve ter sido observada pelo VAR, que na transmissão não tinha passado, mas quem segura puxando primeiro... o Peck? Oi? O Peck puxando primeiro? Isso, quem segura primeiro, quem está puxando primeiro, olha só, se a gente puder seguir, o próprio Peck,
né, tá na hora de fazer o giro ali na movimentação, ele tem essa primeira ação, né, de agarrar, de puxar a camisa, tem a mão do Maurício Lemos também. Na sequência, depois que o Peck solta a camisa do Maurício Lemos, o Maurício efetivamente segura a camisa do Peck, mas o que diz a regra em relação à infração de segurar o adversário? O segurar deve ser infração quando a ação no corpo ou no equipamento do adversário, na camisa, do calção, tem impacto e impede o movimento do adversário, impede o adversário de se movimentar. E esse esclarecimento na regra, lá no finalzinho, a gente fala lá no glossário da regra, quando vem explicando exatamente qual é cada decisão da arbitragem, e muito também em virtude do VAR, porque quando a gente analisa a imagem, sai da câmera 1, da velocidade normal do jogo e passa a analisar a imagem, câmera lenta, ação, a camisa esticando, a camisa sendo puxada, a possibilidade de uma repercussão muito grande por pênalti gera muito debate mesmo. Mas nesse tipo de ação, o que você deve avaliar é o seguinte: primeiro tem a ação do Peck. Se o VAR recomendasse a revisão, porque eu acho que a mão do Peck, muito provavelmente o Braulio não deve ter observado no campo de jogo, ele vai ao monitor, ele tem que sair com a melhor decisão. Naturalmente, analisaria essa ação do Peck. Tem impacto? Não tem impacto? Tem a ação do Maurício Lemos? Tem impacto ou não tem impacto? Então, eu acho assim, para a marcação do pênalti, tem que ser impacto que impede o movimento do adversário. Se não impedir o movimento do adversário, hoje, cada vez mais, esse tipo de lance de segura a camisa, de seguir o jogo, é considerado normal e com uma decisão tomada no campo de jogo, analisada pelo Braulio, que depois da reclamação ele cita, ele viu a reclamação, não teria, assim, fato novo, né, para ele analisar em relação à disputa. Então, e hoje, principalmente, né, com as camisas utilizadas, com o material que é utilizado na camisa, qualquer tipo de contato tem essa questão da camisa ser puxada. Então, para a marcação de infração, tem que ser impacto claro, que impede o movimento do adversário. Eu não tinha visto a imagem do Peck, né, dessa eu também outra não tinha câmera do prestado puxão. atenção também, Eu tinha visto só o puxão do Maurício. Eu acho o puxão assintoso. Claro. Do Maurício Lemos. Peck. Para mim, Claro. contribuiu no erro dele. Eu do também. Gol, né? Porque desequilibra. O corpo dele vai um pouco para trás. E é porque talvez ele não cai, Não é só uma questão de impedir o movimento, mas a finalização não é feita com o mesmo equilíbrio. você muda o A equilíbrio. força, a precisão que seja. E aí, se o Peck se joga, se o Peck cai, talvez o puxão fica mais assintoso ainda. Mas É preciso cair, PC, é preciso demonstrar, porque por vezes a gente até critica É isso. a simulação. Por vezes a interpretação da regra ela estimula que o jogador se jogue. Valorize. Se jogue. Como o Dodge, agora que a gente acabou de falar, exatamente isso. Porque na questão de ser assintoso, de atrapalhar, eu acho que atrapalha. Eu acho que esse puxão do Maurício também Lemos acho que- eu acho que atrapalha. atrapalhou também. Não são as duas mãos, não tira ele do movimento do chute, mas muda o movimento de chute, assim, do Gabriel Peck. Mas essa outra tomada do agarrão também do Peck, acho que essa outra é a novidade aí para quem assistiu o jogo. Então tá aí a explicação do PC no lance, né, de Vasco e Galo e todos os outros lances polêmicos. Aí da rodada, PC, tamo junto. Agora eu gostaria que você deixasse seu comentário sobre esse posicionamento do PC Oliveira com relação ao pênalti do Peck. Foi pênalti para você ou não? Para mim, foi muito pênalti. Bem, minha gente, esse era o vídeo que eu gostaria de colocar agora. Lembrando a você que logo mais, a partir das 22 horas, estaremos de volta com a nossa live especial de segunda-feira. E hoje, para lá de especial, devido aos 125 anos de história e de glórias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, que está completando mais um aniversário hoje. Portanto, aguardo você. Se você não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. A gente se vê mais tarde. Um forte abraço e até já.